E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é Emerson Modesto e nesta nossa aula nós vamos falar sobre redemocratização. Nós vamos falar sobre um período também conhecido como Nova República. É um período que vai desde 1985, adivinha, até os dias de hoje. É claro que eu não tenho como, abranger todo esse período, falar de cada governo, é, até, por exemplo, da atualidade, né? Hoje, em 2020, nós estamos com o governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E nós vamos ver um panorama aqui desses governos até o Michel Temer. Mas não todo o processo também do Michel Temer, né? Até pela questão da abrangência que tem, dos estudos que vão sendo feitos, das coisas também que vão sendo é, vistas e reconhecidas com o passar do tempo. Nessa nossa aula, eu vou dividir ela em duas. Tá? Essa é a primeira parte, então, da aula de redemocratização. Eu vou deixar também no card, né? Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, ó. Vai aparecer aqui sugestões de vídeos da ditadura militar, que faz parte do conceito e do contexto histórico da Nova República, e também vocês vão poder acessar posteriormente a aula de Nova República, parte 2. Nessa nossa primeira parte, então, nós vamos falar do governo que vai do Sarney, né? Quem foi eleito depois da ditadura militar foi o Tancredo Neves, mas ele não chegou a governar. Ele morreu antes disso, sendo seu vice José Sarney governando no lugar dele. Então nós vamos do Sarney até o Fernando Henrique Cardoso nessa aula, pegando os principais pontos desses governos, tá, gente? Numa abrangência principalmente econômica. Entendemos que historicamente esses governos têm um viés muito econômico, até para combater a inflação que só estava crescendo cada vez mais, chegando a um processo até de superinflação, né, como nós entendemos. Então vamos lá para a nossa aula, né? Editor, pode soltar aí para gente a vinheta? Ó, editor sou eu mesmo, tá? Então vamos lá, depois da vinheta então, Nova República. Isso, gente. Vamos lá então. Nova República. E nós vamos começar a ver então os presidentes. Nós vamos começar a ver um panorama agora totalmente diferente de um padrão republicano, até porque ele se baseia no padrão econômico. E dentre esses presidentes, né, nós vamos ter então José Sarney, o Collor, Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma e o Temer, né, que vocês estão vendo aí. Vamos fazer então esse panorama nosso dessa aula até o governo então, até o governo FHC. Vamos fazer 3 agora, depois nós fazemos os outros 3 governos, ok? Então vamos lá então para a nossa aula. Para começar então, vamos começar pelo José Sarney. E o José Sarney ele vai ter uma representação muito forte, até porque ele vai ser o primeiro presidente dentro de um período muito conturbado, que as pessoas, houve ali uma abertura partidária dentro da ditadura militar, em que as pessoas clamavam por um governo democrático, um governo que não fosse mais tão repressivo quanto a ditadura. Infelizmente, o Tancredo Neves não pôde governar, mas o José Sarney, que é seu vice, então, começa a governar, eleito pelo PMDB, e onde essa desconfiança que havia nele é por essa ligação à ditadura militar, porque ele fazia parte da Arena, que era a favor da ditadura militar. Para ele começar o governo, né, aumentar a sua credibilidade, ele vai criar um emendão. Ele vai criar uma emenda, então, onde vai ser aberto uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque se agora nós estamos falando de um governo democrático, nós entendemos que agora é preciso fazer uma nova Constituição para o país. E nesse emendão, ele já vai abrir para eleições presidenciais, que elas já voltariam a ser restabelecidas, o voto de analfabetos, a liberdade partidária, a liberdade sindical. E quando ele faz isso, um dos principais momentos que ele enfrenta, né, no governo dele é justamente uma questão econômica. E nessa questão econômica, ele vai mudar a moeda do país para conter a inflação. Está cada vez mais crescente. Só dentro do governo Sarney, a moeda foi mudada 2 vezes.
E a gente entende então que ele vai criar um plano chamado de plano cruzado, onde a moeda vai deixar de ser o cruzeiro para ser cruzado. Então vocês estão vendo a proporção aí, ó, de 1.000 cruzeiros para um cruzado, e ele vai também fazer aquilo que nós chamamos de congelamento de preços, ou de arroxo salarial também, que mesmo que aconteceu na ditadura, ele congela o salário das pessoas e congela o preço das mercadorias. E ele falava o seguinte, que o gatilho salarial, né, que à medida que as coisas fossem aumentando, o salário também das pessoas também iam melhorando, né? Uma coisa proporcionar à outra. E a gente entende que nesse momento vai ocasionar alguns conflitos, porque os comerciantes, eles pela inflação, por um produto, gente, ser remarcado várias vezes durante o dia, os comerciantes, eles não aceitavam um preço congelado. Um preço permanecer o mesmo, mesmo com os produtos aumentando. Isso reduziria o lucro desses comerciantes. Então, alguns comerciantes passaram a ver que eles não estavam cumprindo com a lei. Aí, o Sarney teve uma ideia. Ele criou, então, os fiscais do Sarney. Ou seja, se você entrasse numa loja e visse realmente que os preços não tinham sido congelados, se os preços não estavam o mesmo, você poderia ligar para o governo e delatar e falar com relação a isso, e que as lojas seriam fechadas, o governo mandariam pessoas ali para que pudesse, então, controlar e fechar a loja até se fosse preciso. Era como que eles entendessem, para que eles entendessem, então, que essa lei deveria ser cumprida. Dentro desse mesmo cenário, a gente tem um processo, né, que vai sair do plano cruzado e vai para aquilo que nós chamamos de moratória. Isso vai ser muito ruim para o país, porque dentro do governo Sarney, para ele controlar essa inflação, ele simplesmente propôs o governo parar de pagar as dívidas externas. Ele simplesmente propôs que o governo não pagasse mais aquilo que ele devia aos outros países, até que nós alcancemos novos patamares econômicos. O Brasil vai ser muito mal visto nesse período, né? Até por essa ocasião também, por ele ter feito essa questão da moratória. E a gente entende que, na realidade, mesmo ele suspendendo o pagamento de juros e pagando a dívida como ela era, o Brasil ainda vai continuar sendo ele vai ficar muito mal visto externamente. Aí vai surgir, então, um segundo plano. Porque já que o plano cruzado ele não foi muito efetivo e ele não conseguiu efetivamente acabar com a inflação, eles vão criar, então, o Plano Cruzado 2. E esse Plano Cruzado 2 é onde ele vai ter uma liberação parcial, então, desse congelamento de preços, ou seja, ele vai permitir que alguns produtos pudessem, então, ser remarcados. Ele vai aumentar 80% do valor dos automóveis para que, então, pudesse sobrepor o congelamento também que tinha antes. Vai aumentar as tarifas públicas, vai provocar um aumento de impostos e vai provocar também uma volta da inflação. Lembrando que o salário ainda está congelado. Então ele está aumentando as coisas, mas o salário está congelado. As pessoas, a insatisfação vai crescer muito, a inflação vai crescer muito, porque o salário está congelado, as pessoas não conseguem comprar, as pessoas não conseguem pagar esses impostos. Isso inflaciona os produtos. Até que em fevereiro de 87, então, né, desde o início, já que ele tinha proposto a questão da aberta a eleição nacional constituinte, nós vamos ter então Ulisses Guimarães, do PMDB, e ele vai então encabeçar agora essa parte, né, que para abertura e para oficialização da nova Constituição, em que anteriormente vai ser feito também outro plano, que era o plano Bresser. Olha para vocês verem, gente, nós já falamos de plano cruzado 1, plano cruzado 2, nós já falamos da moratória, que é quando ele deixou de pagar então os juros da dívida externa, e agora ele também vai criar outro plano, que é o plano Bresser, outro plano para tentar combater a inflação. Então ele vai fazer um novo congelamento de preços por 3 meses, os impostos ainda permanecem em alta, e vai ter um fim de reajustes salariais naquele momento dos automóveis. Ou seja, eu não posso
Eu não posso encarecer também uns produtos sem ter ninguém comprando. E esse fim do reajuste salarial também, ele seria automático. Então, ou seja, isso seria o gatilho salarial, né? Se um produto sobe, o salário também sobe. Porque ele percebeu que não fazia sentido, né? Subir um produto e o salário permanecer o mesmo. Então ele vai retomar as relações com o FMI e vai acabar com o moratório, porque isso prejudicava, né? E vai voltar a pagar os juros da dívida externa. E mesmo assim fracassou. Então o plano Bresser ainda é um plano para tentar controlar a inflação, mas ainda fracassa mais uma vez outro plano dele. Até que em outubro de 88 vai ser feita então a nova Constituição. A Constituição de 1988, a mesma Constituição que permanece até os dias atuais, 2020, né, que é o ano que nós estamos. É conhecida também como Constituição Cidadã. E essa Constituição realmente se valeu como um avanço, se valeu como um avanço da cidadania, das leis que a população já buscava há tanto tempo, né, desde a Primeira República. E aqui a gente entende, então, que essa Constituição vai colocar, então, leis diretas e secretas em todos os níveis. Vai ser as eleições, tirando o Sarney, que ia ficar 5 anos no poder, os próximos presidentes permaneceriam por 4 anos. O voto para os analfabetos, que agora são incluídos na eleição também, será facultativo. A questão de menores de 16 a 18 anos, né, também facultativo. Eleições para cargos executivos em 2 turnos, habeas corpus, fim da censura, direito de greve, férias com adicional de 1/3 do salário, multa de 40% no valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, licença maternidade e paternidade, seguro-desemprego, leis contra o racismo. Gente, essa Constituição ela é fantástica. Ela vai ter o Código do Consumidor, Código Penal, vai ter leis de proteção dos indígenas, das terras indígenas naquele momento. Então, gente, é uma Constituição que realmente demonstrou um progresso muito grande nas leis do Brasil. O Sarney, então, como última tacada, ele vai criar um plano, que é o Plano Verão. Segunda moeda, ele pretende, então, a criação da segunda moeda. Eu falei com vocês que ele saiu do cruzeiro para o cruzado. E agora ele vai criar mais uma moeda dentro do Plano Verão, em que vai sair do cruzado para o cruzado novo. Sempre a proporção, gente, é de 1000 para 1. Isso é a tentativa de ter menos produção de moedas pelo Banco Central e reduzir cada vez mais a inflação. Vai congelar de novo os preços, vai abrir para o capital estrangeiro e ele vai, então, tentar combater a inflação, mas sem efeito. A inflação, gente, chega a 1.782% ao ano. Isso é loucura. É nesse momento também que nós vamos entender que vai surgir aqui no país o que nós chamamos da compra do mês. Até porque, anteriormente a isso, né, dentro de um padrão de American Way of Life consumista, as pessoas só fazem a compra daquilo que falta. Né? Anteriormente era mais ou menos assim que funcionava. Nesse momento, como você poderia pegar um produto no supermercado e antes de você chegar no caixa ele já ser remarcado, as pessoas passam então a receber o dinheiro do mês e já fazer a compra, para que ele pudesse ter esses produtos no mês e não ter que pagar mais impostos ou mais taxas em produtos que eles precisassem comprar depois. E de fato, a gente entende que todo esse período, desde o fim da ditadura até que o governo Sarney, que foi a década de 80, vai ser considerado então como uma década perdida. Movimentos culturais, sociais, como a Jovem Guarda, o tropicalismo, que surgiram desde a ditadura militar, o Cazuza, né, que vai falar um pouco sobre vai cantar um pouco sobre esse período. Vale a pena vocês procurarem saber mais ainda sobre a década de 80. É uma década que o Brasil passa por muitas transformações, temos muitos progressos, mas também temos muitas coisas que ficaram a desejar nesse período. Até então, que logo após a década perdida, né, nós entendemos que esses movimentos, né, eu falei do Cazuza, mas também tem o Legião Urbana, tá, gente? Tem o rock nacional também que vai vir nesse período. E o Sarney, então, ele vai sair do governo
e vai se abrir então uma nova eleição para que pudesse nomear um próximo presidente. Olha agora, ao contrário da ditadura que não tinha tantas pessoas para serem eleitas e dos outros momentos da República, agora nós temos uma eleição de presidencial com muitas pessoas. O Collor, o Lula, o Ulisses, o Brizola, o Roberto Freire, o Chaves, o Fernando Arif, o Paulo Maluf, o Silvio Santos, o Enéas, o Mário Covas estão se elegendo aqui. E nesse momento a gente entende que nas eleições ficou palho a palho ali entre o Fernando Collor e o Lula. Eles ficaram ali palho a palho no segundo turno, em que a gente vê que o apoio da mídia faz toda a diferença, né? Porque o Collor ele vai ter o apoio da Rede Globo naquele momento para que ele fosse eleito. E o Collor, gente, as pessoas viam ele como o novo, né? Até pela juventude dele, né? É o novo, é alguém que vai nos livrar dessa miséria, é uma pessoa que vai trazer. E ainda, o Lula, gente, pelo esse visual que ele tinha grosseiro, no sentido de barba, da vestimenta, de eu ser um siderúrgico, as pessoas não deram tanta influência para ele. Até que a Rede Globo vai colocar em um daqueles programas que eles fazem, né, de debates entre os presidentes, ela vai divulgar esse debate para o Collor de manhã, a favor do Collor e só de manhã, porque a maioria das pessoas que trabalhavam só poderiam ver esses debates à noite, né? Mas naquele momento o debate vai ser transmitido de manhã para que nem todo mundo veja, favorecendo ao Collor. O Collor ganha. Fernando Henrique Collor de Mello. Ele tinha como lema da sua campanha o caçador de marajás. Dentro da sua eleição, é claro, né, que já comentei com vocês que era algo manipulado, e ele já queria entrar no governo fazendo algo revolucionário, né? E de fato ele fez, porque ele foi muito criticado por isso. Ele, como caçador de marajás, que era contra a corrupção, ele agora, assim, um dia após assumir o governo, ele vai implementar, né, junto com a ministra, a Zélia Cardoso de Mello, o Plano Collor, para tentar salvar o país, então, dessa inflação, né, que estava cada vez mais crescente. Então, agora ele vai mudar a moeda de novo, né? Então, a gente vai ter agora o cruzado novo sendo agora visto como um cruzeiro novo. Então, de cruzeiro passou para cruzado, de cruzado para cruzado novo, de cruzado novo agora para cruzeiro novo, onde ele vai ter uma ideia de confiscar a poupança das pessoas que tivessem, né? Quem tivesse acima de 5 mil réis, a conta dessas pessoas seriam congeladas por 18 meses, para tentar salvar o governo. De fato, tem gente que não recebeu, né? Esses 18 meses custou a vida de muitas pessoas, porque ele simplesmente congelou a conta das pessoas, gente. Acima de 50 mil réis, as contas seriam congeladas, né? Eu não sei a proporção econômica que daria isso, mas é como se você imaginasse ali 2 a 3 mil reais, ou menos, ou um pouquinho mais do que isso. E isso vai provocar, então, uma revolta muito grande contra o Collor. Mas o Plano Collor também promovia o aumento das tarifas, as facilidades de importação, as privatizações das empresas estatais, que está dentro de uma lógica já de início de neoliberal, a redução de gastos públicos em salários, em aposentadorias e processos sociais. Aí eu estou falando com vocês, né, o início efetivo do neoliberalismo no Brasil, são essas privatizações. Nós vamos ver depois aqui no próximo governo, com o Fernando Henrique Cardoso, que vai crescer muito. Vai ter o objetivo da queda de inflação dele, então, era reduzir o consumo, a produção, o desemprego e a falência para combater isso. Mas isso cada vez crescia cada vez mais, e o objetivo de fazer a inflação cair, gente, não deu certo. Não deu certo. Além dele ainda ser muito mal visto por ele ter congelado os preços. Até que o irmão dele, gente, o Pedro Collor, coloca a boca no trombone. E ele fala que o maior marajá era o seu irmão, o Collor.
E ele vai dar o Pedro Collor, né, vai dar uma reportagem para a Veja, né, contando tudo sobre o Collor. Como que ele também era corrupto, como que ele tinha um esquema de corrupção dentro do governo dele. E isso aqui, gente, vai abrir então um processo de impeachment contra ele, em que as pessoas a favor do país vão sair nas ruas contra o governo do Collor, num movimento que ficou conhecido, né, como o Movimento dos Caras Pintadas, onde eles saíam com as cores do país, onde eles saíam representando as cores do país e contra o Collor. Esse movimento dos caras pintadas, então, abre um processo de impeachment vai convocar uma CPI contra o Collor, e nessa CPI nós entendemos, então, que o Collor vai ser retirado do governo. E, de fato, as pessoas ainda queriam o dinheiro dele depois dos 8 meses, né? Lembra que ele colocou lá, né? Então, o Collor ele vai renunciar. Na realidade, ele vai sofrer um processo de impeachment, mas ele renuncia sabendo que ele ia sair de qualquer forma mesmo. E quando ele renuncia, o seu vice, né, o homem do tupete, Itamar Franco, chega ao governo. E o Itamar Franco, quando ele está agora no governo, ele vai ser bem mais discreto do que o próprio Collor, né? Então ele é conhecido por esse governo discreto, é, e ele tinha já esse passado honesto que favorecia muito ele. Ele vai continuar com as privatizações, ele vai dificultar, ele vai trazer algumas dificuldades econômicas, ele ainda vai conseguir manter uma inflação média no país, até que em abril de 93 vai surgir no país um plebiscito. E nesse plebiscito, gente, durante o governo do Itamar Franco, nós entendemos que as pessoas ainda discutiam se o país deveria voltar a ser uma monarquia ou se o país ainda deveria ser um país parlamentarista, não republicano, não presidencialista. Ainda se discutia sobre isso, se deveria voltar por essas crises, por esses momentos que o país estava passando também. Dentro desse período, né, foi um período em que o Itamar Franco, né, ele, por ser muito conhecido, ele saía em lugares de carnaval, ele era conhecido por estar perto, né, de mulheres bonitas, né, e ele vai retornar com o Fusca, né, onde vai o Fusca 94, 95 e 96 vai ser conhecido como Fusca Itamar, porque ele volta a uma produção mais forte do Fusca naquele momento. Ele também vai ser conhecido que dentro do governo dele vai ser elaborado o Plano Real. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ele vai ter um plano de transformar, então, o cruzeiro em real. E para que isso acontecesse, ele vai criar uma moeda flutuante chamada de URV. A URV, gente, era uma moeda que todos os dias as pessoas tinham que ligar lá no Bom Dia Brasil, né, e ver a cotação da moeda para que eles pudessem comercializar naquele dia. Eles esperavam até que a URV estivesse palho a palho com o dólar. Quando eles conseguiram fazer com que o real chegasse no mesmo patamar do dólar, aproximado, eles iniciaram com o Plano Real. Então aí já se deixou de ser cruzeiro, passou pela URV e chegou no real, que é a moeda que nós temos hoje no país. E o Plano Real, então, gente, ele vai ser assim um baque, né, pros norte-americanos, onde eles vão falar assim, que isso, a moeda, o real chegou, gente, foi um período de muita efervescência cultural aqui e de muita efervescência econômica também, porque as pessoas já tinham uma moeda agora equivalente, né, a outra moeda, ao dólar, no caso. E isso vai reduzir os custos de produção, vai combater a inflação, vai trazer uma estabilidade econômica e vai dar muita popularidade ao Fernando Henrique Cardoso, que nas eleições de 94 vai vencer e vai ser, então, o nosso próximo presidente. Fernando Henrique Cardoso, então, ele vai... aqui vocês estão vendo a questão do fortalecimento, né, das relações com os blocos econômicos, no Mercosul principalmente, e ele vai ter um conflito muito com a ALCA, que era esse acordo de livre comércio dos países americanos, né, latino-americanos, em que ele vai buscar um protecionismo, né, ele vai buscar uma conservação maior aqui do nosso território, mas comercializando com esses países também. Aqui vocês estão vendo a questão do Plano Real, e quando, dentro dessa lógica ainda, a gente entende que já no governo
do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, ele teve uma ideia. Para que ele controlasse os juros, para que ele controlasse a inflação, ele vai promover que as pessoas que estavam no governo há muito tempo, já trabalhando e tudo, elas poderiam se demitir voluntariamente e elas receberiam a indenização. De fato, muitas pessoas fizeram isso, mas eles perceberam depois que foi uma burrada, né? Não foi muito bem pensado isso, se demitir voluntariamente, porque quem entrasse novo no governo receberia um salário muito menor. E eles provavelmente não teriam um aumento de salário nem nada e receberiam uma proporção muito menor do que eles receberiam na sua aposentadoria. A gente entende também que durante esse momento vai haver alguns conflitos no campo, vai haver alguns conflitos de pessoas que queriam terras, né? Como foi o caso do massacre do Eldorado dos Carajás. Por quê? O Fernando Henrique Cardoso, gente, ele ficou muito conhecido pela questão de falar mesmo, né? Que ele era um governo que priorizava a todos, que ele beneficiava a todos e tudo mais. Mas o movimento sem terra, ele se opunha a ele, falava assim que ele não priorizava o governo, onde o governo se opunha a esses movimentos e que aconteceu esse massacre aí do Eldorado dos Carajás, e vai ter um viés negativo para o governo do Fernando Henrique Cardoso. Entendemos que o governo dele, gente, é um governo neoliberal, totalmente, porque ele vai privatizar muitas coisas. Além dos empréstimos que ele vai pedir, de aumentar a dívida pública, ele vai acelerar o processo de privatizações, onde indústrias de telefonia vão ser privatizadas nesse momento, onde a Vale do Rio Doce foi privatizada naquele momento, né, por 2 bilhões. E hoje, gente, o Brasil provavelmente já não consegue comprá-la de novo, se quisesse. Para vocês entenderem, né, que isso foi o Brasil foi muito prejudicado com essas privatizações. A gente entende, então, que ao todo, gente, ele fez em torno de 100 privatizações, 100 empresas privadas, estatizadas, e vão ser agora entregadas, né, na mão de outras pessoas para que eles pudessem, então, governar. E isso tudo ainda está dentro daquilo que é o primeiro mandato dele. Naquele momento, gente, ele vai criar, então, uma emenda de reeleição. Fernando Henrique Cardoso, ele teve essa ideia de se reeleger, de permanecer no poder, né? Ele queria, de fato, permanecer, e isso não era algo que as pessoas viam como ilegítimo. Então, dentro dessa emenda de reeleição vai ser aprovada e ele vai poder, então, se candidatar novamente no governo, até então que ele se reelege, né? A reeleição do Fernando Henrique Cardoso, mesmo com alguns problemas, o governo dele, o primeiro mandato dele ele ainda tinha uma popularidade muito boa. Quando ele chega no segundo mandato dele, algumas coisas vão começar a vir à tona, né? Até porque o desemprego, a parte também da inflação que voltava a subir, ela começava a prejudicar as pessoas, onde vai começar a vir, então, um aumento de impostos. E esse aumento de impostos está vindo aí com a CPMF. A CPMF, então, vai ser, igual vocês estão vendo na imagem aí, um assalto aos brasileiros, né? Porque os impostos vão cada vez aumentar mais, e onde em 2001 também vai acontecer aqui um apagão. A falta de investimento nas hidrelétricas, a falta de investimento nessas áreas externas vai fazer com que o Brasil, naquele momento, então, passe por um apagão, e isso vai ser muito mal visto, né? Como assim um país que está crescendo, está investindo, está privatizando, não investe nas suas próprias indústrias, não investe nas suas hidrelétricas, e isso vai trazer esse destaque internacional negativo para o país. Então, o apagão de 2001 é algo que vai pesar sobre o governo dele, mas também ele vai, dentro do segundo mandato, ele vai criar os medicamentos genéricos, ele vai criar programas sociais, ele vai criar o Enem, né, que é hoje uma das principais provas que nós temos. Ele vai criar o coquetel da AIDS. Dentro dos programas sociais, gente, ele vai trazer bolsas para as pessoas, vai tentar combater a desigualdade naquele momento. O que acontece com o passar do tempo também, né? A popularidade dele vai caindo.
do primeiro mandato para o segundo, cada vez mais a popularidade dele cai. E essa popularidade dele é o que faz, então, com que logo após, né, o seu segundo mandato, claro também que ele não poderia se reeleger mais, vai vir, então, a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, gente, fizemos aqui, então, a primeira parte da redemocratização. Falei com vocês de 3 governos, né? Falei com vocês do governo Sarney, do governo do Collor, Itamar, né, que era o vice dele, que está dentro do mesmo mandato, e do FHC. Fizemos aqui um panorama sobre esses governos, um panorama de como que eram os governos, e que vocês não deixem de ver a nossa aula parte 2, onde nós vamos falar do Lula, da Dilma e um pouquinho do Temer, tá? Até a nossa próxima aula, então. Tchau!